Mas o filho do homem dormiu ao relento, debaixo da ponte, da chuva e do vento. Uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa do Senhor. Construiremos a casa do Senhor. Então, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão nesta quinta-feira, pedindo as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Portanto, continuando a leitura do Evangelho de São Mateus, deste bloco que nós já falamos algumas vezes, do capítulo 5º até o capítulo 7º, onde nós encontramos o Sermão da Montanha, partindo sempre das bem-aventuranças e todo o desenvolvimento que Jesus faz, sobretudo da interpretação da palavra de Deus, interpretação da lei dos profetas, todo o Antigo Testamento, como assim os judeus chamam, o Antigo Testamento chamamos nós e eles chamam a lei, os profetas e assim por diante. E estamos já nos encaminhando, já estamos aí no capítulo 7º, nos encaminhando para a conclusão deste grande sermão da montanha. E Jesus já disse muita coisa, sobretudo a sua releitura dos mandamentos, a releitura da lei, daquilo que no Antigo Testamento, de fato, era colocado como uma exigência para praticar, ser aquilo que Jesus diz, a justiça, é a prática da justiça, é colocar, de fato, assumir na vida, com atitudes, a lei de Deus, aquilo que a palavra anuncia. Mas, no tempo de Jesus, se verificava essa falta de compreensão, por causa do rigorismo, do fundamentalismo, dessas leituras até mesmo segundo interesses de grupos específicos e assim por diante. Então Jesus amplia e aprofunda ao mesmo tempo a leitura, a interpretação da lei, como nós já dissemos, das Escrituras. E por isso que nós vamos encontrar no texto de hoje Jesus já fazendo uma espécie de avaliação, depois de ter dito tanta coisa, de ter anunciado a palavra, de ter feito a interpretação das Escrituras. Então Jesus vai dizer que quem não coloca em prática a vontade do meu Pai que está nos céus, não é suficiente simplesmente reconhecê-lo como Senhor. Então, essa exigência que existe entre a fé que nós professamos e a expressão da fé, que é aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos. Então, por isso que Jesus vai deixar, assim, com muita clareza, que não basta apenas dizer que Ele é Senhor, mas é preciso que as nossas atitudes, o nosso modo de viver, de fato, indiquem que nós seguimos este Senhor. E, curiosamente, Jesus vai falar de três importantes da religião, mas que, se não forem coerentes com o segmento de Cristo, então não valem de nada. É muito interessante que Jesus diz isso há 2000 anos e é uma coisa muito presente hoje. Então vamos ver. Naquele dia, dia do julgamento, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios?
Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então vejam, 3 coisas que Jesus destaca aqui. Profetizamos, ou seja, é o anúncio da palavra, né, pelo menos do ponto de vista teórico. O exorcismo, né, expulsar demônios, e os milagres. Então, de nenhuma dessas 3 coisas se pode garantir que se está cumprindo a vontade de Deus. É muito curioso porque hoje em dia, infelizmente, há uma propaganda muito grande para atrair pessoas para seitas, para religiões, justamente com essas 3 coisas. É de se notar mesmo, né? Ou seja, a profecia, que aqui é muito distorcida, porque muitas vezes se fala de profecia como adivinhação. Então, descobriu o futuro, então profetizou. Enquanto que a profecia na Bíblia não é isso. A profecia não é descobrir o futuro, mas a profecia é aquele olhar profundo para a realidade de hoje, para reconhecer que aquilo que se está vivendo hoje tem raízes no passado e aquilo que está se vivendo hoje tem consequências no futuro. E, portanto, o profeta faz a leitura da história nessa perspectiva, né? O que é que nós aprendemos de ontem, o que é que nós estamos vivendo hoje em vista do futuro. Às vezes, quando se pensa, como nós dizíamos, quando se pensa na profecia, então, vai dizer o que vai acontecer, como se fosse de fato uma adivinhação. Mas não é uma adivinhação. Claro que tem a perspectiva de futuro, mas como consequência daquilo que se está vivendo hoje. Então o profeta é o homem do futuro, no sentido de que ele percebe qual é ou quais são as consequências dessa vivência de hoje. Então, quando se diz aqui, nós profetizamos em teu nome, e portanto, queremos aqui a recompensa. Então não basta apenas fazer anúncios, e até mesmo anúncios desastrosos, porque isso não garante que estamos vivendo de fato a palavra de Deus. Depois a outra coisa, o exorcismo, expulsar demônios. Nós sabemos que existem grupos religiosos, seitas, que vivem disso. Tudo é uma possessão do demônio, então confundem a cabeça das pessoas, até aprisionam as pessoas nessa mentalidade, tirando a sua responsabilidade, porque tudo se atribui a uma possessão do mal, e portanto eu sou só uma espécie de marionete, Então, como é que se vai fazer isso para lutar? Então faz toda um ritual, uma coisa assim, mas de novo não garante estar vivendo a palavra de Deus. E por fim, muitos milagres, não diz assim, nós fizemos alguns milagres, que nós realizamos muitos milagres, Então é muito significativo também, porque hoje em dia as pessoas estão correndo para lá e para cá, buscando justamente esses milagres, e até pessoas que deixaram a igreja católica, porque se iludiram que ali iriam encontrar a resolução dos seus problemas, que ali os milagres acontecem e assim por diante. Então Jesus é muito claro. Anunciar simplesmente do ponto de vista teórico a palavra, fazer a leitura e até fazer belas pregações, isto não garante estar cumprindo a vontade de Deus. O exorcismo, expulsar demônio de tudo e de todos a qualquer momento, isso também não é garantia de que se está vivendo a palavra de Deus. E realizar muitos milagres, isso também não garante que é o cumprimento, o conhecimento, o compromisso com a palavra de Deus. E vejam que Jesus diz uma palavra assim muito dura, quase que para chocar, para as pessoas acordarem, não ficarem aprisionadas na busca dessas 3 coisas.
E o que é que Jesus diz? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então vejam que coisa assim, chocante, né? Profetizar, expulsar demônio e fazer milagre. Jesus chama isso de, até naquela expressão mais clássica, operadores da iniquidade. Por quê? Porque desvincularam isso da justiça do reino. Porque profetizar, o combate contra o mal, as curas, os milagres, isso é uma coisa ruim? Claro que não. Isso não é de Deus sempre? Não, de forma nenhuma. Jesus também realizou isso. Jesus era considerado um profeta, Jesus expulsou muitos demônios, Jesus realizou muitos milagres e até confiou à sua igreja, né, essa autoridade que ele tinha. Porém, quando se desvincula, se tira isso, né, da prática da palavra, né, da assiduidade à escuta da palavra, então isso vira tudo uma manipulação. Por isso que Jesus vai dizer, logo em seguida, que quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então vejam que tem que ter consistência. Você imagine uma igrejinha, um grupinho, até como a gente diz, né? Na beira da esquina, uma coisa assim, já está fazendo milagres, já está curando, já está fazendo prodígios. Isto é, que casa construída sobre a rocha é essa, né? Então, como é que nós podemos falar dessa casa construída sobre a rocha se não for justamente um alicerce na palavra de Deus, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de que, sem aprofundar a palavra de Deus, sem enraizar a nossa fé na palavra de Deus, que é o encontro com o Senhor, que é Ele mesmo a palavra, então muitas vezes nós vamos ficar iludidos com essas coisas, né? De fazer grandes pregações, até emocionar multidões, depois de realizar espetáculos, né, de exorcismos e até mesmo dessa obsessão, né, Então é preciso que nós tenhamos também o discernimento. Então vamos pedir a graça de Deus, né, para que nos ajude nesse discernimento e acolhamos essa bondade de Deus manifestada no seu Filho, que é o mestre por excelência. Jesus ensina com autoridade. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.